Quero saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, saudar de forma muito especial aos membros da Quarta Igreja Presbiteriana de Suzano, incluindo também, logicamente, os membros da nossa congregação lá no Jardim Boa Vista, e rogar as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Vamos ler na Palavra de Deus um texto que está registrado na Carta de Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Esta carta é escrita por Tiago, meio-irmão de Jesus, provavelmente tenha sido a carta mais antiga do Novo Testamento. Ele escreve aos irmãos, aos crentes que estão na dispersão. E isso significa que eram irmãos que estavam sofrendo tribulação por causa das perseguições que a igreja enfrentava por pregar o evangelho do Senhor. Eram muitas lutas neste contexto aqui. A carta, então, vem com o propósito de encorajar os cristãos verdadeiros a manterem ou a viverem um relacionamento íntimo com Deus, nesses momentos difíceis. E ele fala, neste final da sua carta, sobre paciência. E uma pergunta que nós precisamos responder com base nesse texto é: qual o limite da paciência? Qual o limite da nossa paciência? Você sabe o que é paciência? Paciência é suportar a luta. Paciência é ser tolerante, e isso por muito tempo. Então, quando nós vemos nesse texto aqui o autor chamando os seus primeiros leitores a terem paciência, é porque ele estava aqui dando uma lição tão importante para aqueles irmãos que estavam enfrentando lutas, que eles deveriam, por muito tempo, exercitar essa virtude tão importante. E a palavra de Deus tem muito a nos ensinar por meio desse texto. Veja que ele diz o seguinte: sede pacientes, irmãos. Até quando? Qual o limite desta paciência? Ele diz aqui no texto, no verso 7, sede pacientes até a vinda do Senhor. Então, nós estamos vivendo esse período tão difícil de confinamento, temos que ficar restritos às nossas casas, não podemos sair para evitar aí o contágio desse coronavírus. Mas qual é esse limite dessa paciência? Nós temos que exercitar a paciência nestes momentos. Será que essa paciência ela vai até quando terminar esse período de quarentena? Será que a paciência de convivermos, inclusive nos nossos lares, isso vai até terminar essa quarentena? Não, meus irmãos. A palavra de Deus está falando de sermos pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E se ficar um pouco complicado para nós entendermos isso, o próprio Tiago nos dá uma ilustração, ele dá um exemplo de como nós devemos entender de que tipo de paciência ele está falando. Ele diz, inclusive, do lavrador. Ele diz o seguinte: o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Nós sabemos que o lavrador precisa preparar a terra, depois ele precisa lançar as sementes, e aí aguardar que as chuvas venham nos tempos para que ele já espera esses tempos para que esta semente germine e no final produza os frutos
que ele anseia colher. O lavrador tem que aguardar com paciência. Esse processo entre preparar a terra, lançar as sementes, até colher o fruto, é um longo tempo. Então, mais uma vez, essa lição de paciência, ou seja, aguardar, suportar pacientemente os momentos de lutas em nossas vidas. No verso 8 ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Então, o nosso coração precisa ser fortalecido, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, quando ele diz, vocês devem ser pacientes até a vinda do Senhor, e aí a pergunta continua ecoando aqui, mas até quando? Ele diz, o Senhor está às portas. Então, nós devemos fortalecer o nosso coração nessa esperança da volta do Senhor. Depois ele traz isso para questões muito pessoais, porque no verso 9 ele vai dizer, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Exercer paciência nas circunstâncias, mas também nos nossos relacionamentos. Isso por quê? Porque o Senhor está às portas. Depois ele diz mais, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Então ele traz inicialmente uma ilustração com relação ao lavrador que pacientemente prepara a terra, depois ele lança as sementes para lá no final colher os seus frutos. Mas ele diz mais com relação a pessoas que viveram em tempos angustiosos e que exerceram a sua paciência. Ele cita no primeiro momento os profetas. Ele fala da paciência dos profetas e eles falaram a respeito do nome do Senhor. Eles falaram em nome do Senhor. Eles falaram em nome do Senhor. Nós podemos citar Isaías, que pregou num contexto muito difícil e trazendo palavras a respeito de Judá e Jerusalém, que foram inclusive comparadas a Sodoma e Gomorra, por causa dos pecados e da idolatria que estava naquele contexto tão difícil em que Isaías pregou. Mas ele continuou a pregar, mesmo sabendo que sua mensagem era rejeitada. Mas na sua mensagem nós vemos sempre ele trazendo palavras de encorajamento àqueles que permaneciam firmes na lei do Senhor. O Senhor sempre tinha palavras de esperança. Também Jeremias, que pregou num contexto muito difícil, inclusive quando o povo é levado cativo pelos babilônios. Mesmo ele começando de madrugada, ali o livro diz isso, e sendo rejeitado na sua pregação. Em alguns momentos ele passando situações de conflitos, e o Senhor tratando da vida do profeta, para que ele mantivesse a sua paciência. E nós poderíamos aqui buscar outros exemplos de homens que se mantiveram firmes, pacientemente, aguardando sim as promessas do Senhor. Por isso ele diz, Tiago diz, irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. No verso de número 11, ele expande um pouco mais essa ideia de paciência para falar de perseverança. Ele diz aqui, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. A palavra de Deus, meus irmãos, nos alimenta com esse texto e também nos dá outros exemplos, irmãos, para que nós também estejamos sempre com nossa paciência sendo exercida, perseverantes. Nós podemos buscar, por exemplo, na carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, o verso de número 12, diz o seguinte, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ainda nesta mesma carta, lá no capítulo 15, verso de número 4, nós lemos o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
textos que falam de esperança, textos que enchem o nosso coração desta esperança na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Esse é o limite da nossa paciência? Será que temos limite para a nossa paciência? A nossa paciência, meus irmãos, ela dura até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então, não há limite para ela. Em todos os momentos, sejam circunstâncias muito difíceis, circunstâncias que em alguns momentos nos deixam apreensivos, nós devemos permanecer pacientes. E ele cita aqui também o exemplo de um homem tão importante na Bíblia, que foi Jó. Ele diz no verso 11, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. É interessante nós notarmos que Jó, num primeiro momento ali do livro, quando nós abrimos lá em Jó, no capítulo 1, nós vemos Deus dizendo a respeito deste homem. O texto diz lá no capítulo 1 que Deus diz a respeito de Jó que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas mesmo este homem, tendo essas características tão positivas, foi um homem que passou muitas lutas, muitas dificuldades, não somente materiais, mas também dificuldades físicas, porque o seu corpo foi tomado pela enfermidade, a ponto dele ser colocado distante de todos, afastado de todos. Mas no final, meus irmãos, do livro, nós vemos este homem já amadurecido espiritualmente para dizer o seguinte a respeito de Deus. No verso 2 do capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E no versos 5 e 6 ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós voltamos para a carta de Tiago, quando ele faz esta afirmação tão importante, tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Então, diante destas figuras tão importantes da Bíblia, sejam os profetas, o próprio Jó e outros personagens tão importantes da palavra de Deus que exerceram a paciência. Então, a nossa paciência deve permanecer ali, sendo exercitada a cada dia, mesmo nos momentos mais difíceis. Por que isso, meus irmãos? Porque o texto aqui, esse parágrafo, ele tem uma conclusão aqui quando ele diz, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele explica, meus irmãos, por que nós devemos ser pacientes. O Senhor é misericordioso. Nós sabemos, meus irmãos, que a nossa esperança está em Deus, que enviou Jesus Cristo para estar entre nós, para concluir a sua obra aqui na terra e ser assunto aos céus, para depois voltar e redimir o seu povo. Nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E enquanto aguardamos, devemos exercer esta paciência que aprendemos nesse texto. Então, entendemos que não há limite para a nossa paciência. Enquanto vivermos aqui, devemos aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo enfrentando momentos difíceis, como esses que estamos vivendo, devemos ser pacientes. Sabemos que esta situação em que estamos agora, de quarentena, que temos que ficar em nossas casas, procurando até atender as autoridades do nosso país, nós devemos ser pacientes. Há momentos, e você talvez já tenha passado por isso, de se agitar um pouco, querendo talvez sair, querendo voltar às suas atividades normais. Nós não sabemos o futuro, não sabemos como vai ser a volta de toda essa situação em que estamos enfrentando. Mas a minha palavra para você neste momento é que você tenha paciência. E como o texto diz, que o seu coração seja fortalecido. O texto nos ensinou sobre isso, que o nosso coração seja fortalecido. Sabe por quê? Porque diante de todas estas circunstâncias que estamos vivendo, não só no nosso país, mas no mundo, nós vemos que a volta do Senhor está próxima.
Por isso devemos ser pacientes. Que eu e você exerçamos esta paciência que a palavra de Deus nos ensina, sabendo que constantemente vamos enfrentar tribulações, mas sabemos também que o Senhor Jesus está conosco. Ele é misericordioso, Ele é compassivo. E que esse Jesus maravilhoso acompanhe a sua vida, que possamos a cada dia descansar nosso coração na palavra do Senhor, descansar o nosso coração nas Escrituras, para que sejamos alimentados a cada dia, tendo paciência, passando por esses momentos, sabendo que o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Que Ele nos abençoe. Amém.